Posso falar? Fala comigo. Posso falar? Agora? Pois é, meus amigos queridos, em Brasília, discursando para prefeitos, Dilma Rousseff comparou a economia brasileira com a dos países desenvolvidos, mas dizendo que há uma diferença, que os desenvolvidos, estão passando por uma crise que o Brasil não passa. Mas deu a entender, né, isso é muito importante para nós, que somos estados produtores, como Rio de Janeiro, como Espírito Santo, de que, na verdade, os prefeitos deveriam pensar no daqui para frente e não no daqui para trás. Portanto, a gente intui que não haverá a chamada quebra de contrato, ou seja, não haverá prejuízo, imagino, para os estados da Federação Produtores. Mas ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso amigo que é doutor em economia, o nosso querido doutor Rubens Teixeira. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio P. Pois ao falar isso, ela teve uma divisão da plateia também, né? Ela teve alguns que vaiaram, né, e outros que aplaudiram. Eu interpretei certo essa notícia, é mais ou menos isso. Nós, estados produtores, a população do estado pode ficar tranquila que não haverá mudança nos royalties, no destino? Fernando, a presidenta, quando foi instada a falar sobre o tema, ela foi bem objetiva. E a ideia que se passou é exatamente uma ideia que ela se fundamenta do ponto de vista internacional em algo que se chama cumprimento de contratos. Por exemplo, um investidor, qualquer que seja ele só vai colocar o seu dinheiro em uma instituição ou em um país se ele tiver a certeza que as regras que serão utilizadas desde então, quando ele aplicar, são as regras que ele conhece, são as regras vigentes. Quando você muda as regras no meio do jogo, você gera uma instabilidade, porque você pode fazer com que aquele que tinha uma perspectiva de ganhar possa estar perdendo, e até aquele que tinha uma perspectiva de perder por ter feito um mau negócio, por não ter gerido bem o negócio, ter uma possibilidade de ganho. Então você pode inverter as circunstâncias do jogo no meio do jogo. Então isso no mundo inteiro, isso é muito criticado, isso não é aceito. É condenável, né? É condenável. Uma instituição, qualquer que seja ela é avaliada no seu aspecto de transparência e credibilidade à medida que ela considera as regras vigentes. Isso chama-se contratos a nível internacional. Os governos também são analisados sob essa ótica. Governos que mudam as regras do jogo no meio do jogo, eles são criticados, e os investidores internacionais, aquelas empresas que querem se estabelecer no país, enfim, eles ficam preocupados se podem confiar ou não, porque quem faz uma vez faz duas, faz três, enfim. Então, no Brasil, nós temos uma tradição de cumprimento de contratos. E a presidenta, ela deu esse sinal, e de uma maneira simples, objetiva e até de uma maneira elegante, porque ela falou, vocês, pelo que eu vi na reportagem, né, ela disse, vocês batalhem, lutem pelo que daqui para frente. O daqui para trás já não tem como, digamos assim, redistribuir, em outras palavras. Agora, uma coisa que fique clara, Fernando, o que são royalties? Royalties, eles estão previstos no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Eles são decorrentes à necessidade de compensação, de reparação dos danos que a exploração, no caso específico do petróleo, causam na economia local, no meio ambiente local. Por exemplo, quando está instalada uma plataforma, ou transita um petroleiro, ou um outro equipamento qualquer necessário à produção de petróleo,
quando transita aqui pela região do Sudeste, qual o impacto que causa no norte do país? O que o pescador lá do norte... Caso haja um vazamento, por exemplo, né? Um vazamento, que é um risco. No mundo inteiro tem problema de vazamento nas empresas mais bem-sucedidas. E embora a Petrobras e as suas empresas subsidiárias, elas têm um controle rigoroso e não tem, recentemente, nenhum tipo de vazamento que tenha causado grande transtorno no nosso meio ambiente, mas a gente sabe que a nível internacional acontece vazamentos e, eventualmente, não existe risco zero. Então, o que podemos dizer? Que essa hipótese de acontecer faz com que a economia possa ter uma hipótese de ser afetada. Então, o pescador que vai ser afetado, a economia local que vai ter que pagar mais caro pelo peixe, as pessoas que trabalham nas praias, eventualmente, que poderão ser afetadas, se não houver banhistas, elas não poderão vender seus produtos, que elas vendem lá regularmente, os quiosques, a economia, os bares que circundam as praias, enfim, a paisagem, as obras que envolvem a exploração e produção de petróleo, tudo isso o legislador entendeu que causa um impacto, que esse impacto deve ser compensado devido à exploração. E, na verdade, Fernando, essa ideia de royalties, ela vem de tempos passados, em que se pagavam royalties à exploração, por exemplo, das terras, de recursos das terras dos reis, né? Segundo a bibliografia informa. Então, a gente tem que ter essa noção de royalties. Royalties é devido ao aspecto compensatório. E outra coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para elucidar para o nosso ouvinte. Imaginemos nós que o governo faça uma obra próxima a uma região habitada. E essa obra é muito importante para a cidade. Aí o governo entende, olha, eu fiz uma obra, essa obra é necessária, é importante, mas eu vou estar causando um impacto muito grande no bairro residencial tal. Aí o governo entende, a faculdade, o governo entender, de fazer o seguinte, olha, então eu acho que uma boa medida é reduzir a alíquota do imposto. Então, por uma decisão administrativa ou por uma disposição legal de uma casa legislativa, enfim, de acordo com as circunstâncias que ocorrerem naquele governo, o governo vai reduzir o IPTU, por exemplo, o governo municipal, daqui de um bairro que foi impactado. Ele pode resolver, uma deliberação de governo resolveu, enfim. Aí um bairro que não foi afetado fala, não, mas eu também quero redução de IPTU, porque foi reduzido no bairro tal que teria sido afetado. Então, quando os demais estados e municípios falam, não, eu quero ganhar a mesma coisa, inclusive do passado, ele está falando, olha, eu quero uma compensação também pelos impactos gerados pela exploração e produção do petróleo. Agora, alguém pode dizer assim, não, mas eu sou do estado que é lá na outra ponta do Brasil, mas eu me sinto impactado porque o Rio de Janeiro do Brasil, por exemplo, e Espírito Santo, São Paulo e por aí vai outros estados que estão entrando aí na questão do pré-sal, e alguém pode falar assim, não, mas eu como brasileiro me sinto afetado, então quero ter compensação. Tudo bem, então que tenha uma compensação, mas daqui para frente. Por quê? Porque essa compensação, ela seria uma compensação mais filosófica e afetiva pelo amor ao Estado que foi afetado, do que pelo aspecto econômico, ambiental, social, efetivamente. Então, não há que se falar no impacto igual para os estados produtores e municípios e os demais estados. É importante saber que essa compensação ela é prevista na Constituição Federal, no artigo 20, parágrafo 1º, decorrente a esse impacto de uma forma compensatória. Porque senão vai ficar uma coisa que parece que os estados produtores e municípios estão ganhando um benefício que não deveriam. Na verdade, é um benefício justificável. E nesse aspecto, nós somos os estados produtores, eles são em minoria, mas a federação que busca a harmonia, nossos deputados, vamos dizer, são minorias
são minoria nas casas, na Câmara de Deputados, e nossos senadores são minoria no Senado Federal. E o presidente Lula já vetou anteriormente, e a presidenta Dilma está tendo a mesma postura, assim, mostrando uma visão de estadista, que não quer causar desequilíbrio. Imagine os estados e municípios já planejados, os seus futuros. No entorno dos seus recebimentos? Exatamente. Perdendo isso de uma hora para outra. De uma hora para outra, imagina o caos que estabeleceria. Absurdo, né? Então, eu fiquei feliz como morador do Rio de Janeiro, e carioca também, e até feliz, eu sei. Agora, e nós imaginamos, alguns aplaudiram, outros vaiaram a presidenta. E agora, ela teve coragem de ir lá. Teve coragem. Quando estava a falar, falou e com clareza, com objetividade. Inclusive, uma coisa que me causou muita espécie foi o Paulo Zilkowski, né, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que se manifestou perguntando a respeito daqueles que recebem os royalties hoje, dizendo o que aquele município fez para ter aquele petróleo. Ué, ele tá no quintal dele, não é? Traduzindo em trocados é aquela história, se você tem um terreno e você planta uma alface, é obrigado a dividir a alface com seu vizinho, você pode fazer, não é mesmo? E outra coisa, ele fez uma pergunta muito mal, assim, mal com todo colocado, respeito, né? Mal colocada. A pergunta que tem que ser feita é qual o impacto que o vazamento na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, vai causar no estado e no município dele. A discussão é essa, não adianta ele desviar do assunto. O assunto é compensatório decorrente ao impacto ambiental, social, econômico. E que me perdoem os prefeitos com todo o respeito que merecem, mas a vaia não é uma manifestação numa reunião que se recebe a primeira mandatária do país, né? No meu entendimento. Acho o seguinte, você pode discordar, evidentemente e tal, mas faz parte do convívio democrático também, né? De qualquer forma, é claro isso que os estados, tanto do Rio quanto do Espírito Santo, merecem aquilo que já recebem, né, doutor Luiz? Exatamente. E a gente espera que isso não mude. E agora tem um outro aspecto, tentando até entender o lado daqueles que... Eu preferia que eles não tivessem vaiado, né? A gente até entende. Mas a gente entende estamos numa democracia. É verdade. Para a população e querem mostrar resultado todo custo. Às vezes tem poucos recursos, municípios muito pobres, que carecem tanto de melhorias, e os prefeitos se sentiram, tipo assim, eu não conseguia tudo que eu gostaria de fazer aquela escola, aquela estrada. Verdade. Mas enfim, mas faz parte. Eu acho que o caminho não pode ser esse. Pode ser tomando daquele que já tem, né? Exato, o nosso país é um país democrático, né? Permite todo esse tipo de manifestações, mas a gente tem esperança que, inclusive, esses municípios pobres... Claro. Eu acho que vai haver... Eu acho que outro viés, com certeza, que a própria presidenta está interessada de não resolvendo de uma maneira, resolvendo de outra. É uma pena, estamos a 30 segundos do noticiário. Doutor Rubens, muito obrigado por suas palavras, um grande abraço. Fernando, um abração para você e para os ouvintes da Super Rádio Tupi. Muito obrigado, querido, um grande abraço. Mas é isso.